Vou fazer uma análise de conjuntura. Nós tivemos no Brasil uma experiência política recente que levou o governo do país, Jair Bolsonaro. Essa situação foi posta por um conjunto de circunstâncias. A classe trabalhadora, cada vez mais insatisfeita com suas condições de vida sob o capitalismo, se viu cada vez mais explorada pelos capitalistas que buscavam melhor se posicionarem na competição com outros setores do capital internacional. As manifestações de junho, junto ao golpe institucional de 2016, tratou-se de um processo de luta de classes muito confuso. Porque quem governava durante todo esse período anterior e estava no poder, durante esses episódios, era o maior partido operário do país, o PT. Nessa configuração, vimos acontecer uma crise política e discursiva, a desmoralização do PT na boca do povo e um crescente movimento de grupos de direita dentro das massas populares e ao redor da figura de Jair Bolsonaro, que se colocava assim como uma figura diferente de tudo que está aí, o que levou a sua vitória nas eleições de 2018 e que logo aplicou um programa liberal que contra aquela mesma base que o elegeu. Nesse cenário, a esquerda se moveu cada vez mais em direção ao centro político. E para ser eleito, o PT se junta com Alckmin e novamente a setores da burguesia. O resultado foi que o Bolsonaro foi derrotado nas urnas. Muito mais pela indignação das massas e da juventude do que pelo programa que se apresentava. Pois, sem nenhuma novidade, o governo Lula III não revogou a reforma trabalhista, a reforma da Previdência ou o novo ensino médio. E, além disso, apresentou um novo teto de gastos que continua esmagando a saúde e a educação pública que estão reféns de arrecadação de anos anteriores. Mas, se tem uma coisa que esses 4 anos de governo Bolsonaro também trouxe, foi uma situação de polarização e aprendizado. Uma escola para as pessoas e toda uma nova juventude que se politizou lutando para derrubar aquele governo nas ruas, nos panelaços e nas urnas. Foi desse caldeirão político que surgiram novos indignados, buscando se organizar nos coletivos, nos sindicatos e nos partidos de esquerda. É importante lembrar que no segundo turno das eleições de 2022, do total de 156 milhões de aptos a votar, 79% compareceu às urnas. E desses que compareceram, quase 6 milhões de votos nulos e brancos. Ou seja, entre abstenções, votos nulos e brancos, cerca de 38 milhões de pessoas não confiaram nem em Lula nem em Bolsonaro. Em Bauru, o reflexo dessa análise é ainda mais visível. No primeiro turno das eleições, o atual prefeito da época, em 2020, Gazeta, na época do PSDB, não chegou no segundo turno. Foi o terceiro mais votado, tendo apenas 8% dos votos válidos. Raul, do DEM, na época, figura de direita tradicional da cidade, e Suelen, patriota, rosto inédito na política, mas que devido ao jornalismo local agradou a cidade, além do empresariado, setores de mulheres e população negra, setores religiosos que viram na sua representatividade e novidade uma aposta diferente dos políticos tradicionais já conhecidos em Bauru. O fato é que no segundo turno, 86 mil bauruenses não foram às urnas e se abstiveram de votar. E ainda, dos que foram, cerca de 23 mil votaram nulo ou branco. Ou seja, dos 89 mil votos de Suelen e 70 mil de Raul, 110 mil, um maior número de bauruenses, não escolheram nenhum e nem outro. Em última análise, e longe de estarmos com toda a razão, é preocupante a quantidade significativa de pessoas e bauruenses que não enxergam nos programas apresentados uma convicção que agrade e que realmente olhe para a população e para a cidade. Nós, do PSOL, estamos com essa missão no horizonte: disputar as eleições, os debates, os diálogos e as pessoas,
trazendo de volta a convicção que só um programa de esquerda fará uma verdadeira oposição ao que está vigente hoje. Sobre a gestão eleita e atual, logo no seu primeiro ano de governo, vimos o interesse da recém-eleita divulgar de imediato o interesse pelo projeto de escola cívico-militar na cidade. Vimos 35 milhões de reais sendo gastos na compra de imóveis com dinheiro público da educação, mais 6 milhões em material pedagógico no Palavra Cantada, que até hoje parte se encontra no almoxarifado da prefeitura, compra de púlpitos para escolas municipais, uniformes em preço exorbitante comparado ao ano anterior e que, junto ao kit escolar, ainda estão sendo entregues nos últimos dias agora de julho. E as aulas começaram em fevereiro. Enquanto há uma fila de espera que atingiu cerca de 1.000 crianças esperando vaga em creche, a prefeitura injeta dinheiro público no setor privado como solução imediata, comprando vagas nas escolas particulares. Vimos uma dança da cadeira em praticamente todas as secretarias. Vimos a PPP da iluminação, o empenho da administração em travar as pautas da Câmara até que a estação de tratamento de esgoto seja, enfim, concedida aos interesses do setor privado. Vimos o esforço em terceirizar a UPA Meridota, mesmo diante da quantidade de vidas perdidas à espera de leito hospitalar. Vemos a enfermagem sendo desvalorizada, sem receber até hoje o piso salarial da categoria. Essa mesma enfermagem que salvou vidas e se colocou em risco enfrentando a pandemia de Covid-19, arriscando suas vidas e sobrevivendo para atender a população. Temos ainda uma juventude sem direito ao lazer, à cultura e à arte. Vimos artistas sendo prejudicados com sérios atrasos na implementação da Lei Paulo Gustavo no município, que envolve cerca de 400 projetos e mais de 2.000 profissionais esperando a valorização e a verba que desse projeto tão importante. Ainda vemos um transporte público precário e insuficiente. Vemos que os servidores municipais estão desamparados, suas famílias e as crianças bauruenses. Vemos, mas com um olhar de mudança. Não faltou movimentação, indignação e luta. Em todo esse tempo, vimos a luta por vacina, por direito ao trabalho remoto frente ao risco de contaminação por Covid-19, vimos bairros indignados pela falta de água, bloqueios nas ruas em frente aos UPAs e também vimos professores organizados, greves dos servidores, luta pelo pagamento do dissídio atrasado em 5 meses, as manifestações da cultura, da saúde e da educação. Vimos a luta por direito à moradia e à energia elétrica. Isso nos mostra que há coragem e vontade de construir uma cidade melhor, para a maioria que somos nós, que servimos a cidade, que utilizamos seus serviços públicos, pois precisamos deles e os queremos valorizados. Nenhuma lâmpada acende, nenhuma roda gira sem as mãos da classe trabalhadora. E será na classe trabalhadora organizada e na juventude que encontraremos um forte ponto de apoio, cheio de vivacidade, coragem e disposição de lutar por uma Bauru forte e melhor para a população. As eleições no Brasil e no mundo se dará no macro de uma crescente polarização com a extrema-direita. Dentro desse quadro, o pessoal se organiza para a disputa. Além de São Paulo, com Boulos, e na reeleição em Belém, o pessoal pode ocupar um espaço expressivo em capitais e em cidades do interior. O cenário pode mudar até outubro, mas o que temos hoje em Bauru é reflexo disso. Temos até agora uma disputa de direita contra direita contra direita. E temos um grupo de partidos investindo alguma chance em trazer de volta um ex-prefeito que não teve 9% dos votos, não chegou ao segundo turno e não tem aprovação entre a população. E temos a preocupação do pessoal trazer uma verdadeira oposição à gestão atual, fundamentalmente de esquerda, e que se justifica nas ruas, sempre ao lado e junto de todas as reivindicações da nossa classe. Sabemos que a política não se inicia e nem termina nas eleições. Nossas tarefas, nas lutas e nas reivindicações da nossa classe, são a fonte e o sentido de nossa vitória, para que possamos não apenas acumular força no presente, como construir outro futuro,
questionando os pilares do projeto neoliberal e transitando para uma alternativa a serviço da maioria, que só poderão ser realizadas se apoiadas em todas as lutas dos trabalhadores e no nosso povo, com as mulheres, a população negra, as pessoas com deficiência, as crianças, a população LGBTQIAPN+, incluindo e trazendo a luta feminista, antirracista, anticapitalista para o centro das nossas discussões e ações. Antes de finalizar, gostaria que todos levantassem o punho para a gente saudar e honrar aqueles que abriram esses caminhos antes de nós. Roque presente, Marielle presente, TT presente. Por fim, é com muita convicção, clareza e esperança que convido a todos os presentes, filiados, apoiadores e simpatizantes, as muitas e muitas pessoas que se identificam com os parlamentares, os representantes do PSOL, com as lutas e os princípios do partido, a somar forças na nossa campanha e na Federação PSOL Rede. Vamos juntos fortalecer a esquerda e avançar nas lutas.